Fala pessoal, Techismo aqui. No vídeo de hoje eu quero falar sobre perguntas frequentes que caem em processos seletivos, mas eu vou ser mais específico aqui em perguntas que eu recebi recentemente nos processos seletivos que eu venho participando e adicionei também umas que são mais frequentes de qualquer forma. Mas vale ressaltar também que cada pessoa pode receber perguntas diferentes, às vezes até no mesmo processo seletivo de uma empresa, tem gente que pode acabar recebendo perguntas diferentes. Vai variar muito também para as vagas que você está aplicando, para tech stack que você vai utilizar na vaga. Tudo isso pode influenciar muito as perguntas que você recebe, né? O seu próprio currículo pode mudar as perguntas que você recebe, porque às vezes eles vão perguntar coisas que você colocou no seu currículo e eles querem validar se você realmente tem conhecimento sobre aquele assunto, sobre aquela tecnologia. E tudo vai influenciar também as suas experiências anteriores, né? Eles vão estar te perguntando coisas sobre relacionadas a experiências anteriores para validar que realmente você tem aquela experiência que você tem falado. Então, tudo isso aí vai influenciar nas perguntas, mas beleza, vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui algumas das perguntas que caíram e como essas perguntas funcionam, né? Não é somente às vezes perguntas que exige uma resposta sim ou não. Nunca é, na verdade, uma resposta sim ou não, mas não que necessariamente tenha a resposta certa. Às vezes é uma pergunta que você vai falar sobre uma situação. Eles vão te passar uma situação e você vai ter que falar ali como você resolveria aquela situação, como seria. Eu separei aqui também por tech stack, né? Não tech stack, mas eu separei aqui um exemplo. Eu vou começar aqui pelo front-end. Eu, como full stack, minha stack é .NET, C Sharp, com React no front-end, mas eu sou mais back-end mesmo. É que se a vaga pede full stack, a gente manda full stack, mas a última vaga que eu venho trabalhando foi .NET com React no front-end, então eu vou falar aqui um full stack. É comum aplicar para vaga full stack e eles perguntarem alguma coisa de front-end, mas eu sempre me posiciono assim, mesmo que a vaga full stack, eu me posiciono e falo, olha, se eu full stack, precisar fazer alguma coisa no front, eu faço, pode ser React, Angular, eu faço. Porém, meu forte é o back-end. Então eu já jogo isso de começo, que aí os caras sabem que não podem esperar que você é o mago do front-end, tá ligado? Eu já mando, ó, meu negócio é o back-end. Front-end precisa fazer, a gente faz, mas o meu negócio é back-end. Já é bom você deixar explícito, porque quando você demonstra o seu forte, eles sabem que eles têm que te testar naquilo. Não adianta querer te macetar, te arrebentar aí numa tech stack, te fazer um monte de pergunta e uma coisa que você já falou que não é seu forte. Aí eles nem adianta. E se a vaga aí realmente exigir muito front, um exemplo, os caras já me desconsideram e tá bom também, porque provavelmente não é o que eu gostaria. De front-end não perguntaram muita coisa nesses últimos processos, foi bem pouca coisa, mas o que normalmente, o que perguntam muito, eles perguntam sobre Redux, principalmente você trabalha com React, eles normalmente vão perguntar sobre Redux, né? Sobre como você lida com states ali, na aplicação front-end. Hooks, questão de hooks, do React Hooks, isso cai bastante. Mais uma coisa que me perguntaram, né? Me perguntaram se eu trabalhava com Angular. Já trabalhei com Angular? Já trabalhei, já fiz algumas coisas com Angular já, tal. Aí eles me perguntaram, mas é Angular ou AngularJS? Tipo, já para pegar ali essa pessoa, porque tem a diferença, né? Eu falei, não, era Angular, eu nem lembrava a versão direito. Eu falei, acho que é Angular 9 ou 11, não lembro direito. Eles, beleza. Porque se você fala a versão ali, então eles já sabem que é Angular e não AngularJS, porque tem a diferença aí. Então foi uma forma deles validar ali, pelo menos sabia ali a diferença do Angular, né? Pro AngularJS. Back-end. Aqui é onde cai as maioria das perguntas que eu recebi, cara. Back-end ali é o meu forte mesmo e é onde eles fariam a maioria das perguntas. Uma interessante que me fizeram é 3 coisas mais importantes no API, mas eles perguntaram assim na minha perspectiva, o que eu considero as 3 coisas mais importantes ali quando eu estou construindo uma API. E aí é uma pergunta que não tinha assim a resposta certa, eles queriam ver o que eu falasse, né? Aí eu falei ali segurança, error handling e performance. Essas 3 coisas assim, eu sabia que seria bom de qualquer forma. Mas assim, não é só isso. Você não só fala segurança, performance. Não, você fala e tem que trabalhar em cima o porquê, né? Você nunca dá uma resposta seca. Você sempre fala a sua resposta e trabalha em cima, dando exemplo. Sempre tem que ser assim. Se você só dá uma resposta seca, eles vão tentar trabalhar em cima de você. Eles sempre vão tentar fazer mais perguntas. Eu acho interessante dessas entrevistas assim, porque normalmente não são uma pergunta seca, é uma pergunta que vai desenvolvendo, eles vai pegando uma pergunta em cima da pergunta. Se eles não estão satisfeitos com a sua resposta, normalmente eles fazem mais uma pergunta follow-up para te testar, para te validar. No fim das contas, na verdade, eles querem assim que você responda bem. Eles estão fazendo entrevista com você, estão gastando o tempo dele, às vezes
Se você está em entrevista, teve entrevista aí que eu estava fazendo que tinha o vice-presidente de não sei o que lá da empresa, sabe? Às vezes tem gente importante ali na entrevista gastando o tempo deles, então eles querem que o tempo seja otimizado. Eles gostariam que você passe, né? Vai do entrevistador também. Tem um entrevistador, acho que gosta de castigar o pessoal. Mas tem muita gente boa também entrevistando. Diferença em Abstract Class e Interface. Essa é uma pergunta que caiu também. Essa é interessante porque é até fácil assim, mas de vez em quando sempre tem essas perguntas de Object Oriented, programação orientada a objeto, né? Sempre tem algumas perguntas assim, então fica ligeiro com essas perguntas assim, às vezes que você considera besta, bem simples, mas cai também. Framework específico, no meu caso eu trabalho com .NET, né? Mas cada linguagem que você trabalha, você provavelmente vai estar usando um framework específico, então fica ligeiro aí sobre perguntas específicas que pode cair sobre o framework que você usa, como o framework lida aí com garbage collector, threading, ou como lida aí com connection pools, né, com database, no caso o .NET, o Entity Framework, a gente tem ali o DB Context. É bom ficar ligeiro aí sobre os frameworks específicos, né, o específico do seu framework aí, fica ligeiro aí com coisas específicas do seu framework que pode cair. Sempre dá uma estudada no framework, nas principais questões ali do framework, que pode cair pergunta e provavelmente vai cair. Às vezes, cara, saem umas perguntas tão bestas também, bem como criar uma branch no Git. E se prepare que às vezes tem coisa besta assim, então pode cair, cara. Caiu comigo como criar uma branch no Git, mas talvez não necessariamente essa vai cair com você, mas é bem possível alguma pergunta de Git cair, tá? Porque Git a gente usa pra caramba, então é bem comum cair uma pergunta ali de Git. Diferença entre Storage Procedure e Trigger Functions. Essa aí é uma interessante, tem gente que não sabe a diferença desses. Eu nem conhecia muito Trigger Functions antes, né? Conhecia Storage Procedure. E aí, recentemente, em um projeto pessoal, usando o Postgres, eu acabei conhecendo os Trigger Functions. E aí, quando eu comecei a usar esses Trigger Functions, eu fiquei, mano, qual a diferença então com o Storage Procedure? Eu dei uma pesquisada. Então, vale a pena pesquisar a diferença. Caiu essa pergunta para mim. Solid. Não caiu Solid específico. Fale quais são os Solid Principles. Não me caiu essa, mas é bem comum cair. Direto cai com o pessoal aí, bastante gente fala aí que cai essas perguntas aí de Solid. Essas perguntas de Solid cai bastante. Mas mesmo que não caiu assim o Solid em si, mas cai bastante perguntas às vezes relacionada com interface, né? Interface bate ali em bastante dos Solid Principles, então é uma coisa bom você estar bem atento aí, perguntas relacionadas à interface. Mas fica ligeiro aí com o Solid, cara. Cai muita pergunta de Solid, é bem comum. Não caiu muito comigo, mas é bem comum cair. Dependency Injection, bem importante ali você estar ligeiro ali, que é bem comum. Não me perguntaram coisa bem específica assim, mas é bem comum perguntar quais a diferença ali dos tipos de injeção de dependência, né? É bom estar atento com isso. Arquitetura, né? Sempre tem umas perguntas relacionadas à arquitetura, tem bastante pergunta assim. O que eu não falei aqui, cara, eu deveria ter falado mais no começo do vídeo, mas eu já estava esquecendo, é que tem muita pergunta que não só essas perguntas de qual o Principle Solid e tal, qual é o Solid Principles, não só isso, mas perguntas da sua experiência. Então vão te perguntar sobre suas experiências anteriores e aí não vão perguntar assim, você usou Docker? Você, usei. Não, não é assim. Você vai ter que trabalhar em cima das tecnologias que você usou. Eu construí API. Não é assim, você vai falar, não, eu construí a API para o sistema fazer isso, aquilo, e a API fazer aquilo lá, e você trabalha em cima da coisa, sabe? Você tem que trabalhar em cima. Então, você trabalha em cima das experiências que você teve, que você construiu, e dá detalhe, mano. Vai fundo, conta, fala sobre o projeto. A arquitetura é importante demais. Fala da arquitetura do seu projeto lá. A gente fazia isso assim, a API integrava com esse sistema que integrava com o outro, e tinha o sistema de mensageria que integrava com outro sistema, que depois integrava com o sistema legado lá, que tinha CDC Stable lá no sistema legado no SQL Database. E, mano, vai linkando tudo, que o máximo que você conseguir lembrar aí da infraestrutura aí de arquitetura do projeto que você trabalhava, vai falando, porque o pessoal gosta, mano. Quanto hoje em dia, principalmente agora que tem a questão da inteligência artificial, de começa a gerar código e tal, é mais importante do que nunca você mostrar o seu conhecimento de arquitetura, mostrar que você entende. Mano, eu não tô só fazendo códigozinho, eu tô construindo produto e eu entendo como o produto se conecta, como os microservices, né, como os microserviços ali estão integrados, sistemas distribuídos, como que eles estão distribuídos e integrados ao mesmo tempo,
quais as integrações que o sistema faz. Você tem que estar atento com essas coisas, mano. Isso aí que vai te vender legal também. Cai muita pergunta disso, muita mesmo. Então não é só pergunta assim teórica sobre conceitos teóricos, mas vamos trabalhar muito assim dentro da sua própria experiência que você trabalhou ali, coisas específicas do projeto que você trabalhou também. Pergunta de arquitetura caiu comigo também. Quando escolher o NoSQL ou o SQL Database? Então, quando escolher o NoSQL e o SQL? Essa aí, cara, foi uma pergunta que me fizeram assim. Eu já trabalhei com os dois, eu sei a diferença dos dois, mas quando me fizeram essa pergunta, eu não consegui pensar assim, quando eu escolheria um ou outro. Porque nunca participei de um projeto que eu tive que fazer essa escolha. Ou já tinha lá o SQL Database, ou tinha o NoSQL. Então, tipo, já tinha lá. Eu não tive que fazer essa escolha, então fui pego de surpresa. Eu não soube responder essa. E o que eu falei assim, ó, sinceramente, eu não vou saber responder essa, mas se vocês puderem me falar, eu ficaria feliz sair daqui hoje aprendendo uma coisa nova. Tipo, eu dei um miguezão lá. Não sei se foi uma boa resposta, não tô falando que você tem que falar algo assim, nem sei se foi uma boa resposta, mas eu passei nessa entrevista, mano. Então, assim, às vezes é bom saber que você também não tem que saber tudo. Você é humano, cara. Vai ter pergunta ali que você talvez não saiba a resposta. Uma pergunta como essa, eu poderia pesquisar e depois vir com a resposta boa também, né? Às vezes, cara, tem que pensar. Você tá nessa entrevista, os caras te perguntando coisa sobre cenários e tal, e você, mano, tem que pá, em segundos, seu cérebro tem que calcular ali, bum, mandar a melhor resposta possível. Então isso é difícil, cara. E é comum, às vezes vai acontecer, tem pergunta que você não sabe responder na hora. E tá tudo certo. Um exemplo, essa entrevista eu ainda passei. Então acontece, cara, acontece e ninguém é o chat GPT, tá ligado? Ninguém é o Google, né? A gente vai ter coisa que a gente não vai saber responder na hora ali. Então você lida aí quando não souber a resposta, cara. Lida aí da melhor forma que você conseguir, porque no momento ali é instinto. Quase não dá tempo de pensar. Você pensa um pouco ali e o tempo é curto, você já tem que mandar bala. A pergunta também, se eu já utilizei CQRS e quais os benefícios. Nesse contexto que me perguntaram, tava mais um contexto de performance. Então, minha experiência com a CQRS não foi, na verdade, muito boa, assim. Quando a gente usava lá no projeto, lá, a gente estava tendo bastante problema com isso. Tinha uns problemas lá no Write Store, lá, com os eventos antigos que às vezes mudava um pouco o scope do evento e estava quebrando um pouco a serialização desses eventos. Então, não foi uma experiência muito boa, assim. Na verdade, eu tinha uma experiência negativa, mas não é isso que às vezes a empresa quer escutar. Então, eu falei lá nesse contexto de performance, né? Tipo, falando lá, é importante porque vamos supor que o sistema tá recebendo um tráfego muito alto, então com o CQRS, já que a gente usa ali, a gente está registrando os eventos no Write Store, né? Você tem ali um log de evento e você pode também fazer, se você tiver o sistema muito sobrecarregado, você pode ter uma fila ali que meio que segura um pouco para o sistema lidar com os eventos, né? Com os requests que está vindo, e aí depois você pode soltar ali, então você pode ter ali meio que um waiting queue, digamos assim, né? Uma fila de espera ali, lidar com o tráfego, o máximo que o sistema pode lidar, e depois você vai lidando com o resto, né? Você tem mais controle ali. Vamos supor, se você não estiver trabalhando com SecureOS e só está recebendo diretão na API ali, e a API está trabalhando, vamos dizer, de uma forma síncrona, ele tem que já bater, fazer tudo e devolver, e aí vários eventos caindo, e às vezes o sistema tem mais chance de quebrar. Então, se você estiver usando o SecureOS com esse Write Store aí, tendo o store aí dos eventos, né, você tem aí essa chance aí de fazer esse waiting queue, digamos assim. Eu não sou o melhor do mundo em SecureOS, se você tem uma melhor sugestão aí como usar SecureOS em uma questão como essa, você pode deixar aí sua sugestão também. Às vezes, cara, você tem que pensar, o negócio é rápido ali, então às vezes você não consegue dar a melhor resposta, mas essa foi, acho que uma resposta boa no contexto ali de performance, né? Eu acho que isso foi uma resposta boa. Tem muita questão também, perguntas de cenários. Então aconteceu comigo que eles me davam um cenário ali e eles perguntavam como você otimiza esse cenário, né? Isso aconteceu muito. Um exemplo, eles me deram um cenário lá que estava vindo tráfego de vários cantos, vinha tráfego daqui, vinha tráfego do sistema legado e tinha esse database que recebia todos esse tráfego, todos esses requests lá nesse database. Era um SQL database, né? Database ali SQL. E aí como você optimiza isso, tal? Aí tem formas, né? Bastante formas. Aí tem partitioning, que partitioning é você praticamente ali, vamos supor, você tem a sua table, né? Sua tabela ali do database.
E o partitioning você vai ter diferentes tabelas, né? Você divide em várias tabelas ali e vai ser mais fácil de, quando você faz o query, né? Você está tirando, precisa de pegar os dados, você não vai precisar checar o database inteiro ali, vamos supor, para uma informação, né? Vai ser muito mais rápido. Você não vai ter que checar a tabela inteira ali, vai ser muito mais rápido se a tabela estiver dividida. Tem formas diferentes de fazer o partitioning, mas normalmente tem ali uma função que com essa função te direciona para a partição certa ali, né? Então essa é uma forma ali de otimizar tal. Tem sharding também, né? O sharding é tipo um partitioning, mas numa questão mais assim de instâncias, digamos assim. Você pensa um pouco mais em cloud aí. Você tem aqui uma instância do seu database e você vai ter outras instâncias do seu database. Então você consegue fazer tipo o que eles chamam de escalabilidade horizontal, né? Você pode ter outras instâncias do database e aí você pode ter um load balancer que vai ajudar aí você a dividir um pouco o tráfego aí dessas requisições para uma instância própria ali que referencia melhor ali o request ali que está vindo ali para fazer um retrieval dos dados, né? Então, todas essas sugestões de melhora, normalmente às vezes eles estão esperando uma resposta mais específica e eles vão trabalhando. Ah, beleza, às vezes você deu uma sugestão legal, mas não é sugestão que eles querem, eles vão trabalhando para ver o máximo que você consegue entregar. Por exemplo, nesse caso eles queriam algo mais assim, eles estavam pensando assim em um cenário que você vai depois gerar relatórios ali, você vai fazer meio que um analytics ali em cima daqueles dados, tal. E aí também uma outra sugestão, o denormalization. É bem comum com um database com muitos dados, aí depois você tem que gerar relatórios, reports, tipo, coisa que vai usar, tem muitos dados ali para trabalhar em cima. Eles usam bastante o denormalization, um approach que você pode tomar ali também, que é praticamente você pegar os dados ali e você meio que estrutura esses dados em um formato ali que vai ser mais fácil depois para você fazer o reading, né? Puxar de um relatório, vamos supor, tem os dados necessários para uns relatórios específicos e de muitos dados, a gente já faz essa denormalization aí dos dados nesse formato que vai ser mais fácil de fazer o retrieval. Eles chamam que é meio que o trade-off ali, tipo, acaba sendo um pouco mais pesado na questão do write, mas fica um pouco melhor na questão do read. Depende, tem muitos trade-offs e depende também do que a aplicação quer fazer, né? Então, nesse caso aí é um caso mais falando assim de como seria para gerar relatórios, analytics, um database que estava sofrendo bastante ali, pegando bastante de request de vários lados ali. Um database sobre under stress ali, né? Um database que está ali under stress e sobre bastante pressão. Então tem vários cenários, cada cenário vai ser diferente, não é as respostas que eu estou dando aqui, que é para você usar, não, nada do tipo. É porque eu estou falando das perguntas, aí as respostas que eu lembro mais ou menos que eu dei na época, hoje eu estou compartilhando aqui com vocês, caso ajude também, né? Mas você pode até me julgar aí, você acha que minha resposta não é a melhor? Deixa aí nos comentários qual resposta você considera melhor. Tô compartilhando aqui, beleza? Como que foi, né? Bastante pergunta de infra também, cara, caiu. Tipo, qual serviços de cloud você utilizou? Um exemplo, eu trabalhei com bastante cloud, mas eu não era o cara cloud engineer que ia lá e fazia toda a provisão da cloud infrastructure, essas coisas. Não, mas eu usava alguns serviços, né? Aí eu buscava, tentava lembrar os serviços de cloud que eu tinha usado. Eu trabalhava mais com a AWS, aí a gente usava para o Kubernetes, a gente usava o EKS, a gente usou também ali SQS, né, que é tipo para queue, né, o Service Queue da AWS para alguns cenários, né, então a gente tinha um cenário ali que a gente usava SQS da AWS, então fui lembrando assim esses serviços da AWS que a gente usava para falando ali, né, para demonstrar conhecimento de cloud. E eu também, para complementar isso, eu sempre falava assim de outros serviços de cloud que eu não tinha utilizado, mas que eu estava estudando e eu conhecia, mas para dar uma agregada assim, para incorporar melhor o meu conhecimento de cloud, para mostrar, não é somente que eu utilizei, mas eu tenho capacidade de aprender e estou sempre estudando, aprendendo mais, conheço outros recursos de cloud, se precisasse utilizar, eu conheceria, saberia quais recursos utilizar para específicos cenários. Tipo, como utiliza Docker? No meu caso, eu gosto de pensar no workflow da empresa lá, como utilizava Docker. A gente preparava ali o Dockerfile e tal, aí depois a gente criava os Helm charts e depois a gente usava o CDCI pipeline, que depois pegaria ali e direcionava o deploy, a gente usava o Octopus Deploy, a gente configurava os YAML file no Octopus Deploy e tal. Imagina que cada pessoa usa plataformas diferentes, mas
No meu caso, eu sempre busco ali passar um workflow ali de um mundo realista, né, como a gente fazia na outra empresa e tal, que mostra um cenário ali real ali, né, provavelmente vai ser bem parecido com o que a outra empresa faz também. E se eles fazem algo diferente, você pode discutir, legal, vocês faziam assim, a gente fazia de outra forma. Então já criar uma discussão aí, tá, uma conversa, né? Como você utiliza Kubernetes, né? Eu contava, usava o Kubernetes lá, especificava os recursos lá no YAML Files e tal. A gente usava o Deploy para os deploy, mas a gente usava também Kubernetes Dashboard ali para fazer um monitoring. Falava também de situações que eu usava, assim, eu ajudava o time com o Kubernetes Cluster do time e tal. O time tinha dificuldade de gerir o Kubernetes Cluster, eu ajudava a galera e tal. Então, compartilhando a experiência que eu tinha, né, trabalhando com Kubernetes, usando bastante familiar com o Helm Commands e tal. Pergunta também como criar o CI/CD Pipeline, né, como eu crio o CI/CD Pipeline. Então, eu tinha mais experiência, trabalhei com Azure DevOps, mas minha experiência mais recente era com Jenkins, né? Então, eu falei, fazer o Jenkins File, né, construir o Jenkins File. Jenkins File você aponta ali para o build da aplicação primeiro, né? Você faz o pipeline, o build da aplicação, aí você pode ter várias etapas, a etapa de teste, né? Busca os testes unitários, testes de integração da aplicação. Você vai considerar ali diferentes behaviors para cada branch, né? Se for a development branch, você vai fazer o deploy direto, talvez, para o ambiente de developer, né? E se for a master branch, você pode fazer um deploy direto ali, talvez para UAT, se for production, né? Se for nunca fazer o deploy direto para produção normalmente vai passar por um processo lá de um deployment manager e tal, e aí vai cada um aí teve provavelmente uma experiência diferente, né, num processo aí CDCI, né, como que cada empresa vai ter um pouco diferente, mas em geral é bem parecido, né, vai ter lá a fase de build, teste e depois deploy e tal, e tem outras fases diferentes dependendo da aplicação. Você vai trabalhando aí, cara, nas suas experiências, baseado na sua experiência, nos conhecimentos que você tem. Tem coisa aí que você conhece, mas você não trabalhou, aí você tenta englobar um pouquinho da forma que der, né? É bem complicado, cara. Esse tipo de entrevista é bem complicado, é muita pergunta técnica, né? Eu tentei compartilhar aqui o máximo que eu pude com vocês. Claro que eu não lembro tudo, né, cara? Fiz um monte de entrevista, um monte de processo seletivo aí. No cérebro não é o chat GPT, não dá para lembrar de tudo. Eu fiz algumas anotações aqui agora, antes de gravar o vídeo, né? Para tentar lembrar mais coisas. Porém, não consigo lembrar tudo, né? Mas deixa aí, cara, a sua experiência, quais perguntas mais frequentes, né, você recebe aí fazendo entrevista pro exterior, pro Brasil, como que é, né? Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!